A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Amém. É muito bom poder estar com os irmãos Amém. nestas horas, né, do Santo Sábado, dia deleitoso, dia santo, dia onde nós temos o privilégio, né, de estar em uma experiência mais íntima com o nosso Deus, aonde eu costumo dizer que Deus, ele sai do seu santo trono e vem estar conosco como nos dias do Éden, né? Nos dias do Éden, Deus vinha falar com Adão pessoalmente. E hoje ele repete isso através do dia de sábado, vindo estar conosco de forma mais direta, de mais perto, esperando que nós, de fato, possamos usufruir desta bênção, desta experiência de comunhão plena com Ele. Nos dias da semana são dias agitados, muitas vezes passamos desapercebidos, né? Como Deus tem lidado ali conosco, como Ele está, através dos seus santos anjos, nos guardando, nos protegendo. E no sábado nós temos esse privilégio, o privilégio de poder estar lado a lado com o nosso mestre, de poder enxergá-lo, vê-lo, senti-lo, né, junto a nós e ter essa experiência maravilhosa de uma renovação de todo o nosso ser. Que Deus seja louvado por essa oportunidade. Quero também aqui nesse momento agradecer, né, a cada um de vocês que tem orado em favor da saúde de minha esposa, da Miriam. Graças a Deus, Deus tem operado eficazmente e até aqui o Senhor tem nos ajudado, temos visto a mão dele poderosa, cuidando dos mínimos detalhes que muitas vezes, ou das quais nós não somos merecedores. Então, que Deus seja louvado pelas orações, pelas súplicas que os irmãos têm levantado em favor da vida e da saúde de minha esposa. O nosso tema para esse momento, né, de início de sábado, é fitando o invisível. Esse tema, irmãos, surgiu em minha mente através das Escrituras, quando Deus me encaminhou, então, para a Escritura, e eu pude me deparar, né, de como os nossos antepassados, os nossos pais na fé, viveram e viram, né, o invisível. E nós estamos vivendo esses últimos dias que se aproxima, né, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que está mais perto do que nunca, e nós precisamos exercer essa experiência maravilhosa com Ele e poder, pela fé, enxergar aquele que é o invisível. O irmão, na oração, citou a passagem de João, onde Jesus falava com os discípulos, fazendo ali a promessa do Consolador, e citou ali a promessa de que ele estaria conosco, né? E só relembrando um pouco mais, ele falou aos discípulos que o mundo não o veria, nem o conheceria, mas que nós, os discípulos, veríamos e conheceríamos porque ele está conosco. Então, é maravilhoso a gente poder ver, né, e ter essa experiência viva com Cristo, certo de que ele está conosco. O texto para a introdução da nossa mensagem se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, o verso 27 e o verso 28. Amém. Deus seja louvado. Bom, o verso 27 do capítulo 11 nos diz assim: por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. E no verso 28, vai dizer assim: por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue,
para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Esta é uma passagem, irmãos, que nos retrata a cena da libertação do povo de Israel. E a libertação do povo de Israel não foi promovida senão por aquele que fitava os olhos naquele que é invisível, fitava os olhos em Cristo. E pela fé, Moisés, diz o texto, que ele não temeu a ira de Faraó, não temeu o que iria acontecer com ele. Antes, ele atentou para o dito do Senhor e prosperou, fazendo aspersão do sangue para a libertação dos primogênitos, ou para a vida, né, dos filhos dos israelitas. Nós estamos vivendo um momento único, um momento onde antecede a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E precisamos, como Moisés, precisamos também fazer aspersão de sangue, não do nosso sangue, mas do sangue de Cristo, através da súplica, através das orações, através de um viver dedicado a Deus pelas almas que perecem. Irmãos, são muitos os que estão a perecer. E digo, não só por causa das enfermidades que assolam ao meio-dia, né? Das pestes que se propagam nas trevas, trazendo mortandade, mas pelo fato de muitos estarem realmente longe destituídos da glória e da proteção desse que é invisível. Precisamos ir e nos doar, talvez até o sangue, fazendo jus à aspersão que já foi feita por todos nós, o sangue de Cristo na cruz do Calvário, para que não só nós herdemos a vida eterna, mas que outros também possuam, tomem posse desta herança que nos está prometida, né? Que pertence àqueles que se achegam a Cristo com fé. Então, o texto nos fala que Moisés, ele fitava os olhos naquele que é invisível. Mas nós, como temos vivido? Temos fitado os nossos olhos naquilo que, ou naquele que é invisível? Ou os nossos olhos simplesmente estão fitados nas coisas passageiras, nas coisas terrenas, naquilo que é visível, né? Onde é que foca os nossos olhos? Quanto tempo, embora dizer assim, nossos olhos estão fitados naquilo que é invisível, e quanto tempo eu gasto fitando aquilo que é invisível? Isso são questionamentos que devemos nos fazer, porque viver hoje como aqueles que estão aguardando a breve volta do nosso Senhor Jesus Cristo, é necessário que gastemos tempo, né? Não só em buscar o conhecimento, mas buscar uma experiência viva de fé, aonde possamos estar enxergando o invisível. E digo isso, irmãos, porque quando nós enxergamos o invisível pela fé, tudo fica mais fácil, tudo fica mais até mais cômodo para nós, entende? Porque nós podemos avançar com segurança, podemos ir adiante, nós não iremos nos deixar abater. E mesmo se formos atingidos por um abatimento, por uma tristeza ou por algum tipo de decepção, isso vai ser tão rapidamente corrigido, porque aquele que é invisível tem prazer em cuidar das nossas coisas, ou dos nossos esforços, né, para que a gente vá bem em todas as coisas. Eu trago um texto também da serva do Senhor, escrito no livro Ciência do Bom Viver, que quero compartilhar com os irmãos, que diz assim: todos os seus seguidores devem participar dessa alegria, por grande e gloriosa que seja a vida futura, nossa recompensa para o dia da libertação final. Mesmo na terra, podemos, pela fé, entrar na alegria do Senhor.
Veja, a serva do Senhor diz que, independente desta alegria futura, né, que já temos no nosso coração, que é a promessa de um reino melhor, de uma pátria melhor, né, de uma cidade santa, de irmos morar com ele por 1000 anos nos céus, ela diz que mesmo aqui na terra, podemos também, pela fé, gozar desta alegria, ou seja, antecipar este gozo, né? E muitas vezes, irmãos, nós estamos pautando a nossa felicidade, a nossa alegria naquilo que vai acontecendo em relação às coisas ou à vida terrena, né? Se as coisas aqui, se as nossas lutas, se os nossos sonhos aqui estão sendo alcançados, se estão sendo realizados, se o milagre está acontecendo, se a cura está chegando, então nós estamos alegres. Mas se a cura não chega, se o milagre não é realizado, logo nos deixamos abater. E a serva do Senhor então diz que mesmo vivendo esta vida terrena, que é uma vida onde o nosso mestre falou que o que nos aguardaria era perseguição, né? Desafios, né? Dificuldades, nós temos que participar, temos que ter essa alegria santa no Senhor. E ainda no livro Ciência do Bom Viver, ela continua dizendo assim: como, pois, devemos estar firmes como Moisés, devemos estar firmes como se vivêssemos o invisível. Ela apela, né, ali no livro Ciência do Bom Viver, página 504, parágrafo 4. Dizem assim, que como Moisés, nós deveríamos vivenciarmos essa experiência em nós mesmos do invisível. Mas, meus queridos, muitas vezes nós estamos tendo experiência em várias áreas da vida e experiências até maravilhosas no que diz respeito ao cristianismo, né? A pregar o evangelho, a estar desenvolvendo alguma atividade na igreja, né? Por termos alguma responsabilidade diante dos irmãos, mas às vezes não vivenciando e não tendo essa experiência com aquele que é o invisível. Certa ocasião atrás, eu desenvolvi um tema falando sobre aqueles que são cheios da graça de Cristo, mas destituídos da glória de Deus. Isso traz para nós a necessidade, irmãos, de sermos cheios de graça, sim, mas ainda mais cheios da glória de Deus, do poder dele em nossa vida, né? Dessa experiência com ele, de um viver onde Cristo seja, de fato, representado ao nosso próximo através de nós, aonde o nosso rosto brilhe ou venha a brilhar como brilhou o rosto de Moisés quando descera do monte, ali estando na presença de Deus. As pessoas precisam ver, precisam enxergar Cristo em nós, né? Não só através das obras de caridade que fazemos, mas através de um viver diligente, de um viver realmente santificado. Ellen White, ainda, no livro Ciência do Bom Viver, diz assim: agora a igreja é militante. Agora temos de enfrentar um mundo de trevas, quase inteiramente dado à idolatria. Esse é o mundo em que estamos vivendo, irmãos. Um mundo que está vivendo na idolatria. E se tratando de igreja, como ela cita, infelizmente, o momento que estamos vivendo é um momento onde a igreja de Deus tem vivido, tem se aproximado tanto da idolatria, né? E viver
numa época como esta, viver no meio de um povo como somos, requer diligentes esforços em santificar-se para o Senhor, para o Senhor. Mas, muitas vezes, meus queridos, nós estamos preocupados com rótulos que serão colocados sobre nós, né? Preocupado de sermos chamados de santinhos, de sermos mal compreendidos e ouvir pessoas dizerem que queremos ser melhor. Estamos preocupados com tantas coisas terrenas e baixas que esquecemos de viver e revelar aquele que é invisível. Nós precisamos fazer uma mudança em nossas vidas. Nós precisamos buscar essa experiência com Deus, para que não só venhamos estar indo bem nessas coisas terrenas, mas principalmente indo bem naquilo que nos está proposto. O que nos está proposto, meus queridos, é maior do que qualquer coisa que possamos adquirir aqui na Terra. E só iremos compreender isso, a ponto de viver isso, quando de fato a nossa fé estiver pautada justamente nessas promessas maravilhosas e neste que é invisível. E é interessante que aquele que é invisível nos faz promessas invisíveis, promessas que muitas vezes a gente enxerga como distante demais, longe demais. Muitos falando da maior promessa que nós temos, que é a breve volta do nosso Senhor Jesus Cristo, justamente nesse exato momento. Olha ou vive para esta cena como se fosse acontecer em tempo muito longínquo, muito longínquo. Mas, irmãos, está perto, está tão perto de nós. É como se pudéssemos escutar os passos de um Deus que se aproxima. É como que se pudéssemos ver Jesus agora chegando-se para mais perto do Pai e dizendo a ele: Pai, chegou a hora, eu vou buscar os meus amigos. É como se pudéssemos ouvir o próprio Pai agora dizer ao seu filho: Filho, vá buscar os meus filhinhos. Jesus, então, tirando as suas vestes sacerdotais, vestir a roupa agora de rei dos reis e juiz, para vir julgar e salvar os seus filhos. Mas, meus queridos, quantas vezes nos envolvemos nas questões corriqueiras da vida e deixamos os nossos olhos e a nossa fé nos levar ou nos distanciar desta cena, olhando como se ela estivesse muito longe de nós. Por isso tememos muitas vezes viver aquilo que Deus pediu para que vivêssemos. Por isso, muitas vezes, irmãos, a nossa fé nos limita, né, a caminhar sobre as águas. A nossa fé nos limita de realizar desejos que temos no nosso coração e que compreendemos que é a vontade de Deus. E ficamos presos, então, aqui, nisto ou naquilo, sem avançarmos. Nós precisamos começar, irmãos, e mais que depressa, né, termos essa experiência com Deus. Eu vou pedir à minha esposa, a Miriam, que está aqui perto de mim, para que leia, compartilhando com os irmãos, ainda no livro Ciência do Bom Viver, na página 36 desta feita, e no parágrafo 4. Leia para a gente, por gentileza, Miriam. Riqueza ou elevada posição, caros equipamentos, arquitetura ou mobiliários não são essenciais ao progresso da causa de Deus. Tampouco o são as realizações que atraem o aplauso das pessoas e fomentam a vaidade. As exibições mundanas, conquanto imponentes, são de nenhum valor aos olhos de Deus.
acima do que é visível e temporal. Aprecia ele o invisível e eterno. O primeiro só tem valor na medida em que exprime o segundo. As mais belas produções de arte não possuem beleza que se possa comparar à beleza de caráter, que é o fruto da operação do Espírito Santo na alma. Obrigado, irmão. Veja, irmãos, que texto lindo, né? Que texto forte, né? Se queremos viver essa experiência de enxergar, ver o invisível, né? De ter essa experiência lado a lado, como Enoque teve com Deus, como Moisés teve, nós precisamos, irmãos, direcionar a nossa visão, o nosso foco, tirando das coisas visíveis para as coisas invisíveis. Já pensou se Moisés estivesse olhando só aquilo que era visível? Certamente Moisés não teria desejado sair do Egito. E aqui fica, irmãos, às vezes um grande equívoco nosso em relação a essa passagem das Escrituras. Achamos muitas vezes que Moisés saiu do Egito simplesmente porque havia matado um egípcio. Ou seja, pensamos que Moisés saiu do Egito corrido, fugido. Ele precisou fugir para o deserto. Quando, na verdade, este foi só um incidente para que fosse realizado o desejo daquele que é invisível. Moisés, antes de cometer tamanho pecado ou delito, Moisés enxergava o invisível. Moisés tinha desviado os seus olhos, o seu coração das riquezas que Faraó tinha para lhe oferecer. E então Deus encaminha Moisés do meio do Egito, do meio da riqueza, do meio da fartura, do meio daquilo que era cômodo, daquilo que era, ou que é até hoje, desejo do coração de muitos dos homens, né? Moisés, então, é tirado de lá para um deserto. E no deserto, não foi suficiente 40 anos ali no deserto, aprendendo para que Deus o pudesse usar de forma tão plena, de forma tão poderosa, para representar, irmãos, aquele que é o invisível, representar diante de todo Israel e trazendo ainda para todo mundo nos dias de hoje o libertador. Moisés viveu isso mesmo porque antes de ir para o deserto, ele buscou enxergar, focou aquele que era invisível. Eu não sei se você hoje está vivendo no deserto. Eu não sei se você está simplesmente de passagem pelo deserto. Eu não sei qual é o deserto que você tem enfrentado. Eu tenho passado por um deserto com minha esposa. Há um ano estamos lutando. E agora, diante desse deserto, nós começamos a ter experiências tão lindas, tão maravilhosas. Vermos o invisível agindo em favor de nossas vidas, em detalhes pequenos e em coisas tão grandes, aonde nós não poderíamos avançar. E ele faz-nos avançar. E ele tira a tristeza, ele tira o desapontamento, ele tira a angústia. E ele preenche com uma alegria eterna. Dizendo, filho, foca naquilo que eu tenho lhe proposto. Filha, foca naquilo que eu tenho lhe proposto. E assim, nós vamos passando por esse deserto, certo de que Deus está nos preparando, talvez como Moisés. E quem dera que seja, talvez como Moisés, para ao sairmos do deserto, termos ainda uma missão mais dolorosa. Você pensa, como eu pensava, que
aquilo que é mais doloroso para um de nós cristãos é estar no deserto? Não, meus queridos, não é. O deserto representa simplesmente a primeira parte da vida de Moisés diante daquele que é invisível. Duro foi para Moisés, meus queridos, sair do deserto e vir estar no meio de uma grande multidão. Multidão esta que era o seu povo, que podíamos dizer que era a sua família. Lidar agora tão intimamente com um povo rinchoso, com um povo questionador, com um povo crítico, com um povo desanimado, sem fé, de um povo pessimista. Duro foi para Moisés, meus queridos, lidar agora com esta situação. E como não tem sido duro ou será duro para aqueles que são chamados por Deus, que estão sendo encaminhados para os desertos, para saírem do deserto preparado, para encaminhar outros para o reino dos céus. Ah, irmão Edinaldo, essa parte que o irmão está falando não é bem assim, não. Porque a salvação é individual. Nós não temos nada a ver com a salvação do outro. Cada um cuide de si mesmo. Não, meus queridos, não é desta forma. A serva do Senhor diz que o verdadeiro cristão nasce no reino dos céus como um missionário. E o missionário de Deus é aquele que nega-se a si mesmo e entrega-se em prol do outro. Como Cristo entregou-se em prol de sua igreja. Todo verdadeiro cristão entrega-se também em prol do outro. O deserto não é a nossa maior luta. A maior luta agora é vivermos no meio de um povo rebelde, no meio de um povo idólatra. Ah, irmãos, como isso é duro, como isso é difícil, porque ao mesmo tempo que tentamos focar o invisível, no mesmo tempo que tentamos fazer com que o outro também foque o invisível, nós somos criticados, nós somos mal compreendidos, nós somos excluídos do meio da nossa família, nós somos taxados, mas temos que continuar, meus queridos, avançando como Moisés continuou avançando. Nós temos que continuar praticando o assim diz o Senhor, conforme Cristo viveu. Oh, meus queridos, quantas vezes nós temos nos portado, querendo viver o assim diz o Senhor, mas forçando, irmãos, o outro a viver aquilo que nós estamos vivendo. Querendo fazer o outro entender o chamado que foi para nós e não para ele. Quantas vezes, meus queridos, queremos encaixar ou encaixotar os nossos irmãos em diversos pontos da vida religiosa, na modéstia cristã, no regime alimentar. Ah, irmãos, tem que ser assim, se não for assim, você não está representando. Irmãos, cada um de nós temos um chamado. Há muitos de nós que estamos sendo chamados para ir para o deserto, e no deserto teremos que vestir pele de carneiro. Mas muitos irmãos já passou pela fase do deserto, estão saindo do deserto, estão vindo para o meio da multidão, mas eles precisam se manterem íntegros como Moisés e como tantos outros servos do Senhor, nossos antepassados. Viver a Jesus Cristo, viver o Evangelho de Cristo, meus queridos, é negar-se a nós mesmos, dando-nos em prol do outro, amando-o como Cristo amou a sua igreja. Ah, meus queridos, mas neste ponto, a gente muitas vezes diz assim, olha, eu preciso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E a esposa diz, eu preciso amar o meu esposo como Cristo amou a igreja. Não, meus queridos, não é só isso. Nós precisamos amar a igreja como Cristo amou a igreja. Nós precisamos amar este povo que é o povo de Deus, como Deus ama esse povo, como Deus nos ama. É óbvio, primeiramente olhando para nós mesmos e cuidando de nós mesmos,
para que não sejamos apanhados em falta. Tendo cuidado para que, achando que não estando em pé, venhamos a cair. Amando-nos a nós mesmos, para que possamos também amar o nosso próximo. Cuidando, irmãos, de nos entregar a Cristo, para que a gente possa também conduzir outros a entregar-se a Ele. Livro de Salmos, capítulo 68, o verso 7 e o verso 8, o salmista também nos fala de algo extraordinário que eu quero compartilhar com os irmãos. Diz o seguinte: ó Deus, quando conduziste o teu povo, quando marchaste pelo deserto, a terra tremeu e o céu derramou chuva por causa da vinda do Deus do Sinai, da vinda do Deus de Israel. Eita, irmão, que coisa maravilhosa! Davi faz lembrado a cena do deserto. Uma cena tão extraordinária, espetacular. Uma cena onde o povo de Deus, agora amedrontado, com medo, muito embora guiado por um líder que não se entrega, o povo de Deus treme na base e fala: como iremos enfrentar os nossos adversários? Se eles são maiores que nós, se eles são mais poderosos, estão preparados, estão bem armados, como iremos passar por essa terra? Moisés queixa-se diante de Deus, ou apresenta a Deus a sua queixa. Moisés, então, falando com Deus, Deus fala: Moisés, porque tu achaste graça em mim, eu também acho graça em ti. Entendeu? Eu não irei no meio deste povo, porque é rebelde, mas conduzirei este povo. O meu anjo irá diante de ti. Mas lembra este povo que eles não podem se rebelar contra o meu anjo, porque o meu nome está sobre ele. O meu anjo não o poupará, como eu estou poupando. Eita, irmãos! Moisés, então, entendido desta coisa, passa ao povo, o povo recebe de bom coração, de bom grado, e prossegue a sua jornada. Mas no momento, talvez, o mais difícil, a promessa se cumpre. Deus falou: Moisés, não tema, avance. E veio se repetindo cena. Foi a cena do Jordão, foi a cena, digo melhor, a cena do Mar Vermelho. E agora, desta feita, a cena sobre uma nação ímpia, sobre uma nação que estava preparada, que já tinha ouvido falar das vitórias que Israel havia conseguido, como Deus tinha conduzido, mas uma nação que não temia afrontar o povo de Deus. É apresentado, então, e Deus fala: meu anjo irá adiante de vós. Mais uma vez, o meu anjo vos conduzirá. E diz que, então, quando o povo de Israel se aproximava das terras de Edom, ao passar por aquela nação, eita, irmão, a terra tremeu debaixo dos pés desta nação. E o povo tremeu e a chuva caiu, as nuvens se desfez e caiu chuva, e o povo tremeu, e o povo de Israel pôde passar em segurança por meio desta nação. Como Deus conduziu esse povo com mão e braço tão forte, tão poderoso. Meus queridos, Deus quer nos conduzir também ao passarmos por esta nação, ao passarmos por esta geração corrupta, geração ímpia, geração apóstata. Deus quer nos conduzir em segurança e quer fazer manifesto o poder, a glória dele através de nós. Ele quer fazer a terra tremer. Ele quer fazer as nuvens se derramarem. Mas mais que as nuvens se derramarem sobre a face da terra, Deus quer fazer as nuvens se derramarem, sendo
o derramamento do Espírito dele sobre nossas vidas. A chuva serôdia, a tão prometida e desejada que há tantos anos vemos clamando e queremos participar. Chegou a hora, meus queridos, chegou o momento aonde Deus vai abrir as comportas dos céus e vai derramar do teu Espírito em abundância. Mas cuidemos, meus queridos, porque senão nós podemos ficar em falta no momento em que mais tem sido dado graça, mais tem sido dado do Espírito. Podemos ficar em falta quando outros se encherão e ocuparão talvez o nosso lugar, porque não exercemos a nossa fé fitando o invisível, fazendo jus àquilo que ele já tem feito. Olhando para trás, eu não tenho do que me envergonhar, eu não tenho do que temer. Como Deus tem conduzido nossas vidas, como Deus tem conduzido agora no presente, como maravilhosamente Ele tem operado. Então, irmão, por que temer, amansar? Por que temer dar sonido certo à trombeta de Deus, através de um viver santificado, através de uma vida pura, através de exemplos de um cristianismo santo, como santo é o Deus de Israel. Ainda tenho um texto a compartilhar. Juízes, capítulo 5, o verso 4. Está escrito o seguinte: ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus se esvaziaram em gotas e as nuvens desfizeram-se em chuva. Eita, irmão, que coisa maravilhosa! Isso pode estar acontecendo hoje na tua vida, meus queridos. Isso está acontecendo porque Deus está derramando do seu Espírito. Os céus estão sendo abertos, as comportas dos céus estão sendo abertas. Terremotos aqui, terremotos ali, terra tremendo, de forma literal nos nossos dias, meus queridos. Chuveiro do Espírito sendo derramados, meus queridos. Quantos dos nossos irmãos espalhados pelo mundo afora têm sido tomados por este Espírito? Tem dedicado a sua vida, tem sacrificado a sua vida. Até o sangue, em prol do Evangelho, em prol de que outro enxergue o invisível. Meus queridos, a Bíblia não nos conta de história passada, ela nos conta de história que se repete, que acontece dia a dia. Histórias que são promessas eternas, histórias que são a palavra do Eterno, cuidado do Eterno, como Ele quer cuidar, como Ele quer se manifestar no meio de uma geração, talvez a mais baixa, a mais deprimente que já houve sobre a face da terra. Uma geração fraca, um povo totalmente destituído da glória de Deus, cheio de graça. O evangelho é gracioso, todos clamam, todos são evangélicos. Ninguém tem vergonha de ser evangélico. É honra ser evangélico. Se apegamos tanto à graça, mas não cuidamos de fazer conforme o Senhor tem nos dito a fazer. Então, a manifestação da glória dele não é vista sobre nossas vidas. Meus queridos, Deus quer mudar a minha e a tua história. Vamos adiante. Grande conflito. Está escrito o seguinte na página 374, parágrafo 2. Leia para mim, por gentileza. Mas Jesus e toda a hoste celestial olhavam com amor e simpatia para os provados e fiéis, embora decepcionados,
pudesse descerrar-se o véu que separava o mundo invisível do invisível, e ter-se-iam visto anjos, aproximando-se daquelas almas constantes, escudando-as dos dardos de Satanás. Obrigado. Ei, irmão, que coisa maravilhosa, Ellen White descreve, né? Meus queridos, nós não precisamos temer. Os anjos do Senhor estão com escudos, irmãos, protegendo-nos mesmo nas horas que nós somos apanhados por uma tristeza, por os revés da vida. O anjo do Senhor está ali. O anjo do Senhor está numa batalha travada contra as forças malignas, invisíveis, contra as potestades que se propagam nas trevas, protegendo-nos, cuidando-nos, para que nós possamos continuar, irmãos, continuar fitados no invisível. Tem você enxergado o invisível? Tem você tido essa experiência de contemplar a Cristo, de ouvir os passos de um Deus que se aproxima, de ouvir a voz dele falando contigo como falamos a um amigo, ou como um amigo nos fala? Se ainda não, irmãos, é porque ainda estamos muito longe. Precisamos nos aproximar mais, precisamos ir mais perto, precisamos agarrá-lo como Jacó agarrou o anjo e dizer: eu não te solto, eu não te deixarei ir, se não manifestarem a tua glória em mim. Irmãos, clame pelo derramamento da chuva seródia, agarre a Jesus Cristo. Fite os teus olhos, ele é invisível para o mundo, meus queridos. Para o mundo, para aqueles que estão em trevas, mas nós não estamos em trevas. Nós estamos na luz. E Jesus disse que ele seria invisível para o mundo, meus queridos. Mas nós o veríamos, nós o reconheceríamos, nós o ouviríamos. Então, o que é que está acontecendo que nós não estamos ouvindo a voz do nosso mestre? O que é que está acontecendo que nós não conseguimos enxergar? Nem mesmo o anjo dele, que é nos enviado para servir-nos nas horas de aflições. Algo está de errado então, irmãos. E não é com Deus. Não é com Deus porque ele promete e ele cumpre. A história está só se repetindo e o nosso Salvador está surgindo de glória em glória. Ele está abrindo as comportas dos céus. Ele está derramando do seu Espírito. E ele vai se manifestar visivelmente para todos verem nas nuvens dos céus. Ele vai separar os bodes das ovelhas. Ele vai tirar o povo dele deste mundo. Isso não está longe, está muito perto de mim e de você. Eita, meus queridos, nós precisamos exercer a fé de nossos pais. Nós precisamos, como Moisés, fitar o invisível. Nós precisamos, como José, meus queridos, ter o nosso coração voltado para as promessas de Deus, ainda que nos pareça tarde ou tarda, como não é de fato. Estamos vendo os acontecimentos, estamos ouvindo os passos de um Deus que se aproxima. Eita, meus queridos, voltando ainda no livro de Hebreus, capítulo 11, o verso 22 nos diz: pela fé, José também, ao final da vida, relembrou o êxodo dos filhos de Israel do Egito e deu instruções quanto ao enterro dos seus ossos. Eita, meus queridos, que fé tremenda, que visão é esta? Nós precisamos desta visão, meus queridos, de uma visão tão pura, tão ampla, quanto a visão de José. José estava no Egito, meus queridos, sofrendo juntamente com seu povo. Mas José, agora já fraco e velho, faz lembrado a promessa de libertação do povo de Deus. Tem você feito lembrado ao povo esta promessa da volta de Cristo, a libertação que nos pertence?
Eita, meus queridos, José só pôde lançar mão da promessa porque ele fitou seus olhos naquilo que era invisível. Ele lançou-se e entregou-se em prol de algo que iria acontecer ainda muito distante dele, que não é o nosso caso. No nosso caso, está muito perto de nós. Para José, meus queridos, ainda levar aproximadamente 280 anos 280 anos depois de sua morte, para acontecer aquilo que ele já estava reclamando como promessa dele. Ele chama o povo e faz um decreto e faz assinar, assume compromisso dizendo: olha, quando o libertador vier nos tirar do Egito, leve os meus ossos, eu não ficarei no Egito. Eita, meus queridos, a palavra de Deus nos revela que os ossos de José foi carregado pelo povo de Israel durante 40 anos no deserto, mas foi enterrado nas terras que lhe pertencia por direito, por herança, na terra de seus pais. Eita, meus queridos, Jesus falou que foi nos preparar um lugar, e esse lugar é nós por direito, por herança. Ele comprou este lugar para nós com sangue carmesim, com seu próprio sangue. Esse lugar nas mansões celestiais nos pertence. Mas como você tem olhado isto? Como você tem vivido isto? Será que se você está reclamando a tua herança diante de um povo rebelde, ímpio, dizendo: olha, ele virá, é certo que vem, e eu não ficarei no deserto, eu não ficarei no Egito? Eita, irmãos, quantos cristãos têm findado a sua vida, descido à sepultura, sem esperança de entrar os portais celestiais? Quantos irmãos nossos equivocados, irmãos, achando que a vida é esta aqui, que tudo se encerra aqui, e acabou. Ah, irmão, não existe ninguém. Ah, irmão Dinaldo, não existe entre nós, o povo de Deus, não existe ninguém que pense assim, não. Existe, irmãos, existe. Graças a Deus que não sou eu nem é você, mas existe entre nós, irmãos, que acham que a vida é só esta aqui, que acabou aqui, que Jesus não vai voltar. Tem deles, irmãos, que ainda faz lembrar assim: olha, meus bisavós morreram, eles anunciaram a volta de Jesus, e Jesus não voltou. E eles estão vivendo, irmãos, como que se isso... Não é nem como que se isso estivesse muito longe, porque para José estava muito longe, irmãos. Mas ele falou assim: olha, quando isto acontecer, leva os meus ossos e enterra na parte que me pertence. Eu tenho herança em Canaã. Você tem herança no reino dos céus, você tem herança na Nova Jerusalém. Você tem herança, meus queridos. Eu tenho uma herança. E o apóstolo Paulo fala: guarda, cuida do que tens, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tome o teu lugar. Eita, irmãos, quantos na fileira final, no momento final, estão se entregando para que outro ocupe o seu lugar? Quantos de nós, muitas vezes, meus queridos, longe e destituído desta visão gloriosa, estamos entregando por preço de nada a nossa herança, porque os nossos olhos estão fitados naquilo que é terreno. Quantos temos trocado, irmãos, a herança eterna por esta herança passageira? Meus queridos, eu quero encerrar fazendo a leitura de alguns conselhos e orientação que a serva do Senhor nos deixou. E ela diz: digo uma vez mais, alegre-se no Senhor, repouse nele. Você necessita do seu poder e certamente o terá. E ela continua: avance firmemente, de modo valente, de modo corajoso. Talvez você erre ao aplicar seu julgamento, mas não deixe de segurar-se em Cristo. Eita, irmãos, é Cristo a nossa confiança. É Ele, irmãos, a nossa vitória. Agarremos, não solte Ele. Ela continua:
Ele é sabedoria, luz e poder. É para você uma grande rocha em terra deserta. Repouse sobre sua sombra. Você necessita de sabedoria e Jesus a concederá. Não seja descrente. Quanto mais seja você abordado, mal compreendido, maltratado e mal representado, maiores evidências terá de estar realizando a obra em favor do Mestre. E assim, mais proximidade precisará desenvolver com o Salvador. Você tem procurado desenvolver essa proximidade com Ele? É isso que Ele está nos propondo hoje. Ellen White continua. Em todas as suas dificuldades, seja calmo e tranquilo, paciente e perdoador, não retribuindo mal por mal, antes devolvendo o mal com o bem. Olhe para o alto da escada, ela fala, olhe para o alto da escada. Deus está ali. Sua glória brilha sobre todos os que estão dirigindo para o céu. A glória de Deus brilha sobre todos que estão subindo degrau a degrau nesta escada. E ela continua. Jesus é a escada. Erga-se por meio dele. Alegre-se. Agarre-se a ele. E muito em breve terá galgado toda a escada e se encontrará no reino eterno. Confie, persevere e suba com Jesus. Livro Testemunho, volume 8, página 130, parágrafo 2. Eita, meus queridos, nós precisamos desta experiência, nós precisamos viver isto aqui. Nós precisamos nos aproximar mais de Jesus, fitando os nossos olhos naquilo que é invisível e naquele que é invisível. Certo de que o nosso Redentor não tarda, mas que já se aproxima. Que a glória dele brilhe sobre a tua vida e que a tua vida, no meio da igreja em que tu vive, no meio da tua família, no meio de uma geração ímpia e de uma nação perversa, seja a manifestação da glória de Deus, seja manifesto o tremor da terra e o abrir das comportas dos céus em derramamento de chuva serôdia na vida daqueles que ainda temem o nome do Deus de Israel. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde e que Ele nos abra os olhos para enxergarmos o invisível e podermos ir confiantemente de que o nosso Redentor vive e que o nosso lugar está guardado nas mansões celestiais. Não entregue, meus queridos, a tua herança a outro. Faça como José. Permita que se descerem à sepultura, ou se descermos à sepultura hoje, tenhamos a certeza de que na manhã gloriosa que está muito perto de nós, ressuscitaremos e tomaremos posse da herança. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém. Louvado seja Deus por essa mensagem. Irmão Adinaldo, faz uma oração para nós. Certo, meu irmão? Iremos orar então. Aqueles que puderem, pode se assentar, por gentileza. Pai Santo, nós dobramos os nossos joelhos, outros talvez assentados sobre um leito ou deitado, não sei. Nós, Pai, queremos rogar ao Senhor que manifeste a tua glória, Pai, sobre nós. Que nos abra os olhos para vermos o invisível.
e que nós não venhamos nos apartar do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é visível para nós, mas invisível para o mundo. Manifesta-se, Pai, entre nós, manifesta-te em nós e através de nós, para que outros, Pai, possam ser atraídos para o teu reino. Concede-nos a alegria de termos uma experiência única com o Senhor neste dia. Cumpra-se a promessa e venha, Pai, estar conosco de forma literal. Isso, Pai, eu repito, de forma literal. Esteja com cada um de nós, manifestando a tua graça, o teu poder, restaurando a nossa vida, fazendo-nos mais semelhante ao nosso Mestre, no nome do qual nós te oramos, confiantes de que as receberemos. Amém. 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 Louvado seja Deus. Amém. Que Deus esteja com todos os irmãos, que tenham um ótimo dia de sábado e um culto deleitoso também ao nosso Deus. Amém. Agora Amém. vamos partir da resenha. Amém. Todos podem fazer seus pedidos, mas como hoje é sábado, temos classe de professor, alguns vão sair para ir cantar longe, como é meu caso, vou lá para Igarapé agora, vou trocar de roupa. Então, que os irmãos possam ser sucintos, como diz o irmão Célio, nos seus pedidos e agradecimentos, tá? E eu vou passar para o Abadias, que além de apresentar aqueles irmãos que estão visitando a nossa família, Família Madrugada com Deus, sejam todos bem-vindos, vai falar o nome de cada um que está aí. Aí eu vou deixar para ele, que ele já faz barba, cabelo e bigode. Alô, Abadias, que Deus te use, Deus te abençoe, Deus abençoe a todos nós. Amém, irmãos? Amém. Amém. Feliz sábado a Amém. todos, Sábado. todos os nossos irmãos que se encontram aqui nessa primeira parte, né? Agradecido pelo nosso irmão Edinaldo,